Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, eu quero estar agradecendo ao Senhor por este dia, por esta manhã. Hoje aqui é quarta-feira, né? O dia que eu faço o propósito com vocês, por vocês. E desculpa, eu já estou nesse propósito, apresentando a vida de vocês ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por esses 121 inscritos, apresentando ao Senhor a vida de vocês, a causa, apresentando a família de vocês ao Senhor por intermédio deste propósito. Que o Senhor venha estar visitando cada família aqui representada, cada vida, cada causa, cada petição que vocês têm colocado diante do Senhor, apresentando também aquilo que vocês estão esperando. Não sei o que vocês têm pedido ao Senhor, mas nesta manhã eu coloquei diante do Senhor, né? A causa de vocês, a petição de vocês, a família, o casamento, para que o Senhor venha estar visitando. Se for salvação, que o Senhor haja. Se for libertação, para que o Senhor traga. Se é na área espiritual, para que o Senhor haja. Se é na área na saúde, para que o Senhor traga cura. Então esse é o meu propósito hoje, pela vida de vocês e pela minha vida também, por este canal, por este propósito, para que o Senhor também venha assim fazer grandes coisas em mim e através de mim. Vamos estar orando para a gente iniciar esse devocional, para tomarmos, começarmos, né, essa reflexão juntamente com vocês. Esse vídeo vai na quinta-feira ao ar, né, a reflexão. Mas como eu faço o propósito por vocês na quarta-feira, eu hoje estou aqui, já entrei nesse propósito, nesse devocional, dando a minha primícia ao Senhor e também abrindo este devocional aqui com vocês. Vamos estar orando para que o Senhor venha se fazer presente. Vamos estar apresentando ao Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta manhã te pedir permissão para entrar em tua presença. Ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais um dia. Ó Pai, eu quero te agradecer pelo dia que se passou. Eu quero agradecer ao Senhor por este dia que já se iniciou. Eu quero te agradecer, Senhor, pela madrugada. Eu quero te agradecer pela luz do dia. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero te louvar, Senhor, pela minha vida, pela minha casa. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu favor, pelas tuas mãos, Senhor, estendida, Pai, por nós. Eu quero apresentar nesta manhã, Senhor, a vida de cada inscrito aqui deste canal. Eu quero te apresentar especialmente, Senhor, cada vida, cada petição. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha estar visitando esses 121 inscritos de uma forma poderosa. Ó Pai, que eles venham ser impactados pelo teu poder, que eles possam ver, Pai, o teu amor, o teu favor sobre cada um deles. Visita, meu Pai, as áreas que os teus filhos têm necessitado. Ó Deus, eu quero te pedir nesta manhã, Pai, toma toda a direção. Senhor, estamos findando mais um ano. Estamos, meu Pai, na reta final de mais um ano. Mas nós cremos que o Senhor ainda tem grandes coisas a fazer em cada vida, em nós, Senhor, e por isso nós te louvamos. Ó Pai, visita cada um inscrito nesta manhã. Vai de encontro, Pai, a cada lar. Visita os casamentos, visita as famílias, visita os nossos filhos, visita tudo aquilo que leva os nossos nomes, para que o Senhor venha trazer a bênção, para que o Senhor venha trazer, meu Pai, o crescimento, para que o Senhor venha acrescentar 100 vezes mais, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos uma bênção especial. Toma, Senhor, a nossa mente, toma o nosso coração. Senhor, toma a nossa saúde espiritual em tuas mãos. Ó Pai, eu quero apresentar ao Senhor este devocional. Toma a direção nesta manhã. Se faz presente, usa a mim para a glória do teu nome. Eu quero te pedir, ó Pai, nesta manhã, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar em mim e através de mim. Pai, eu nada sou, Pai, eu nada tenho. Pai amado, eu nada posso, mas o Senhor pode e é Ele quem faz todas as coisas. E por isso eu te peço, toma minha mente. Senhor, me direciona em tudo. Abre a porta da palavra, revela a tua palavra nesta manhã ao meu coração. Pai, essa é a minha oração. Fica conosco. Nos dá, meu Pai, uma direção. Fala os nossos corações através desta palavra. Pai, que nós possamos entender e compreender que fomos planejados pelo Senhor. Que possamos, meu Pai, colocarmos no nosso coração, meu Pai, gravado esta palavra. Que fomos planejados por Ti para uma grande obra. Que fomos planejados por Ti, Pai, para um grande propósito nesta terra. E por isso o Senhor nos usa. Por isso nos capacita. Senhor, derrama sobre nós, Pai, aleluia, as armaduras de Efésios. Pai amado, nos prepara, destra as nossas mãos para esta
peleja, e que possamos sermos usados por Ti, e que possamos compreender que fomos planejados pelo Senhor. Fica conosco, toma direção, Espírito Santo. É que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra falou muito comigo, né? Você foi planejado. E quantos de nós temos trazido palavras lá da nossa infância, da juventude, da adolescência, que nós não fomos planejados, que fomos uma obra do acaso, que foi um acontecimento, que aconteceu, né? Às vezes até os pais falam para os filhos, os irmãos mais velhos falam para os filhos, um coleguinha da escola, e isso traz sequelas, né? Para muitas vidas, para muitas pessoas. Mas que nesta manhã o Espírito Santo possa falar, aonde quer que esse vídeo chegue, aonde quer que essa reflexão chegue, que o Espírito Santo venha falar o seu coração, que você foi planejado pelo papai, que o pai te planejou com grande propósito, para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida e através da minha vida, né? E essa palavra falou muito comigo, me levou lá a minha juventude, a minha infância, a minha adolescência, mas o Senhor, Ele me curou. O Senhor, Ele tem esse poder de nos curar. O Senhor tem esse poder de entrar em nós e fazer coisas novas, né? De trazer sobre nós uma água fresca, de trazer sobre nós um refrigério, de trazer sobre nós a cura, porque Ele é a nossa cura. Louvado seja Deus. Lá em Salmos 19:1 fala assim, o título da palavra é Você foi planejado. Lá em Salmos 19:1 fala assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamado a obra das suas mãos. O Senhor te criou com as suas próprias mãos. O Senhor me criou com as suas próprias mãos. O Senhor nos criou com as suas próprias mãos, né? Houve um propósito na sua criação e na minha criação, na sua formação e na minha formação. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor, Ele te formou. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou. O Senhor fala desde o ventre desde o ventre, ó Israel, né? Então o Senhor nos criou, o Senhor, Ele nos formou com um grande propósito. Pode vir a palavra de quem for, que fomos por um acaso, que foi uma fatalidade. Possa vir a mentira do diabo, muitas vezes pergunta, por que você nasceu? Qual é o propósito na sua vida? Você até hoje não fez nada, a sua vida não vale nada, mas tudo isso é mentira do inimigo das nossas almas, porque nós temos um grande propósito. Há um propósito nas nossas vidas. Fomos planejados para este propósito. O Senhor nos planejou com um propósito para fazer em cada um de nós. Então que esta palavra, ela venha nesta manhã ser cravada no nosso coração, que eu e você fomos planejados pelo nosso Pai. Existem pessoas que já ouviram de seus pais que não foram planejados. Talvez você seja uma dessas pessoas, mas essa é uma mentira, da qual até mesmo eu fui vítima por muito tempo. Né? O escritor ele está aqui dizendo que ele foi vítima por muito tempo, né? Quando ouvi da minha mãe que ela não desejava ter mais uma gestação por causa de tantos problemas das gestações anteriores. Ele ouvia da sua mãe, né, que não era mais desejado aquela gestação, e a gestação era dele, do escritor aqui desse livro, né? Mas havia um propósito na vida deste homem. Havia um propósito naquela gestação. Eu já falei aqui alguns vídeos atrás, a família dele era disfuncional, o pai dele era alcoólatra, o pai dele maltratava a sua mãe, ele já tinha acho que mais 2 irmãos, um casal de irmãos, e ele é o caçula, a mãe veio a gerar, né, até ele, mas havia um propósito na vida dele, havia um grande propósito para a vida deste homem. Então o Senhor traz a fecundação, né? O Senhor faz ali todo aquele processo, né? Porque havia um grande propósito na vida dele. Ele hoje é um homem bem-sucedido, é um pastor, né? Foi curado pelo Senhor, o Senhor curou as suas lacunas, o Senhor curou as suas feridas, o Senhor curou os seus traumas, o Senhor curou toda a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência. E ele hoje é uma pessoa sarada em Cristo, curada em Cristo. Então o Senhor tem esse poder para nos curar. Eu lembro que quando eu nasci, a minha mãe, ela me teve
aos 45 anos, já no processo da menopausa. E minha mãe sofreu muito comigo. Ela também descobriu a diabetes, né, nesse processo de gestação, de perda, de filhos que nasceram e vieram a óbito. E eu sou a caçula, eu fui a última de todos. E minha mãe já estava ali bem fragilizada, né, pelas gestações. A gente sabe que gestações, ela mexe muito com a mulher, perda muito mais ainda. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida, havia um propósito do Senhor na minha vida, né? Eu não fui por um acaso, não houve só mesmo, aconteceu. Não, foi planejado. O Senhor, Ele me planejou. O Senhor, Ele te planejou para este mundo, para esse propósito. Então, quando eu vinha nascer, foi um carnaval, 84, onde a gente mora, no interior, há 40 anos atrás, era muito pior, né? Transporte, tudo, hospital. E minha mãe, ela foi para Salvador para poder me ter. Ela ficou na casa da minha tia. E quando minha mãe foi para a maternidade, com muitas dores, ela me teve com 7 meses. Eu sou prematura. Então, ali foi todo aquele processo, aquela dificuldade, aquele risco pela idade, pelo problema de saúde, por tudo. E eu nasci. Eu fiquei na incubadora por algum tempo. Meu pai não me deixou ficar na incubadora, ele permitiu que me tirasse. Então eu vim para casa, né? Minha mãe veio para casa, eu vim para casa algum tempo depois, para nossa cidade, que ela ficou na casa da minha tia há um tempo. E quando eu vim para casa, eu era muito pequena, eu cabia em uma caixa de sapato. Eu ouvi esses relatos dos vizinhos, né, das tias, dos parentes, que não dava nem para me ver. Disse que eu era muito branca, só tinha nem abria o olhinho, eu tomava leite de algodão, minha mãe ensopava algodão e botava na minha boca. Então, você vê o amor que a minha mãe tinha por mim, o cuidado que a minha mãe tinha por mim, né? Meu pai me chamava de ovo de indês, meu ovinho de indês. Ele dizia que eu era o fim de caixa dele, né? E meu pai tinha um amor por mim muito grande. Eu lembro assim do amor, eu lembro de tudo, com toda a dificuldade que ele teve para nos criar. E alguns foram crescendo, foram embora. Eu sei que quando eu já fui me empinando, né, ficando uma mocinha, criancinha, já com entendimento, alguns irmãos já não conviviam comigo, alguns foram morar com os tios, alguns já foram fazer as suas vidas, enfim. Mas minhas sobrinhas que moravam comigo, com minha mãe, que minha mãe pegou para criar, filhos de meus irmãos, eu ouvia aquelas palavras que eu não era filha da minha mãe. Alguns irmãos também brincavam que meu pai era pescador, dizer que meu pai me trouxe na rede, meu pai foi pescar e me achou e trouxe para casa. Aquilo me feria, eu ficava na dúvida, mas eu via o amor do meu pai, eu via o amor da minha mãe, e aquilo mexia muito comigo, com as minhas emoções, com o meu emocional, mexia muito com a minha estrutura, né, da adolescência, da infância, da juventude. Mas eu sentia o amor do meu pai, mas aquilo ali me machucava, me feria. Eu sentia verdade nas palavras dele. E ali eu percebia que até mesmo o inimigo, né, usava para poder me entristecer, porque eu ficava triste, eu chorava. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia que eu não era da família. Eu sentia que eu não fazia parte daquela família. Lá tinha uma mulher que morava na rua, ela chamava Cuti. Ela andava com uma trouxa na cabeça, ela era maluca, né, jogada assim. E diziam que eu era filha dela, dizia que ela me botou o quarto de meu pai estava aberto, e ela botou, que antigamente a gente abria a janela do quarto, né, da casa, e disseram que ela tinha me colocado na cama e minha mãe ficou com pena, minha mãe pegou para criar. Então eram palavras que eu ouvia que me machucavam, ficaram sequelas em mim por um tempo. Mas o Senhor, Ele me curou, como Ele curou aqui esse escritor, né, do livro. Houve cura. Quando a gente se encontra com Jesus, existe cura, houve cura. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus no poço, aleluia, ela era uma mulher rejeitada, ela não podia se encontrar com o povo, com os judeus, ela só ia buscar água num horário de meio-dia, porque ninguém ia buscar água nesse horário, era um horário que ela se sentia à vontade para fazer o seu serviço, e ela vai buscar água naquele momento, achando que não tem ninguém, mas Jesus já tinha
conhecido ela, havia um propósito, um projeto também na vida daquela mulher. Ela também não nasceu por um acaso, houve um grande propósito na vida daquela mulher. Por mais que ela estivesse vivendo aquelas situações todas que ela vivenciou, né, o pecado, mas o Senhor veio por todos. O Senhor veio para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. O propósito de Deus dar o seu filho, louvado seja Deus, também esse planejamento de Deus para a vida de Jesus também foi para a vida daquela mulher, como para a minha, como para a sua. E quando ela se encontra com Jesus, houve cura, né? Houve mudança, houve salvação, houve cura. Ela foi curada de tudo aquilo que ela viveu. Ela foi curada de tudo aquilo que ela já tinha vivenciado, porque ela teve um encontro com Jesus e o plano de Jesus na vida dela foi realizado, como foi realizado também na minha. E eu ouvia aquelas palavras dos meus irmãos, ouvia das minhas sobrinhas que os meus pais criavam, mas eu via em meu pai aquele amor, aquele carinho, né? E era aquele mimo. Eu era caçula, eu era muito dengada, eu era muito querida. Então eu via que existia algum tipo de ciúme, né? Mas meu pai era um amor muito grande comigo. Ele já estava na sua, como é que eu posso dizer? Meu pai tinha mais de 50 e poucos anos, né? Minha mãe me teve com 45, ele era mais velho que minha mãe. Então era aquele amor todo, aquele xodó. Mas o Senhor, quando eu encontrei Jesus com os meus 15 anos, que eu aceitei Jesus, eu fui curada, né? O Senhor, Ele me curou daquelas palavras, daquelas lembranças. Eu lembro que eu ia pro quarto chorar, eu chorava, porque eu me sentia que eu não era filha. Aquilo ali soava no meu ouvido e o inimigo trazia como verdade. E às vezes a mentira do diabo, ela fica como verdade no nosso coração. E nós temos que ter sabedoria para repreender essas palavras. Temos que ter sabedoria para a gente repreender as batalhas na nossa mente. Porque tudo começa na nossa mente. Mas quando eu fui ao encontro de Jesus, eu lembro que eu fui para a igreja com 11 anos, com 12, com 13, com 14. Eu congreguei, fui para a Universal por um bom tempo, na minha juventude, eu era jovem ainda, eu ia para Universal. Depois fui para a Presbiteriana do Brasil. Depois eu fui para uma outra presbiteriana que tinham duas lá na minha cidade. Depois eu fui para a Assembleia de Deus, aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Fiquei na Assembleia por mais de 20 anos, né? Eu tenho 8 anos agora que eu saí da Assembleia de Deus, estou na Batista. Mas o Senhor, Ele me curou. Quando eu tive esse encontro com Jesus aos meus 15 anos, eu fui curada dessa palavra que foi lançada, que eu não fui planejada. Mas o Senhor me trouxe a cura. E eu tive essa convicção de que o Senhor me planejou sim. O Senhor, Ele nos planejou, o Senhor planejou a cada um de nós. Não somos obras do acaso, não foi simplesmente uma fatalidade. O Senhor nos planejou. Entenda que você não é um fruto de um acidente, de um erro ou de um engano. Assim como eu também não sou. Nascemos para viver de acordo com os propósitos de Deus. Houve um propósito do Senhor nas nossas vidas. Ele hoje tem um propósito, ele tem uma família abençoada, né? Um ministério abençoado, vidas que ele, através da sua experiência, ele toca. Cada livro, né? Cada devocional desse, como eu já falei no vídeo anterior, nós já estamos no livro em dezembro, né? Hoje são 4. E cada mensagem que o Senhor traz nesses 365 dias, o Senhor fala comigo. O Senhor usa esse homem para falar conosco. Eu creio que cada semana que eu trago uma reflexão aqui através deste livro, vocês também são tocados, são impactados por essa palavra. Então há um propósito na vida de cada um de nós. Como eu ouvi na vida deste homem, desse escritor, há na minha e na sua vida. Contudo, se nós concentrarmos em nós mesmos, jamais descobriremos o propósito de nossas vidas. Talvez você já tenha se perguntado, por que eu nasci? E eu me perguntava, Senhor, por que eu nasci? Ninguém gosta de mim. Gente, eu sentia uma rejeição tão grande. Eu sentia que ninguém gostava de mim. Eu tinha muita dificuldade nas brincadeiras. Eu tinha muitas dificuldades em muitas coisas, né? Eu não posso falar muito aqui porque envolve outras pessoas. Eu não posso expor. Mas uns diagnósticos que já foram dados, as psicólogas, né? Elas entendem que são muitos de mim, são muitos reflexos de mim.
Então, eu estou pensando em procurar um profissional, estou pensando em procurar uma pessoa que me ajude, um especialista. Estou procurando buscar pessoas para que eu venha conseguir entender muitas coisas, né? Compreender muitas coisas. Porque o profissional, eles nos ajudam em muitas coisas. Às vezes são gatilhos que são dados e a gente precisa do auxílio daquele que estudou, daquele que foi orientado, para nos orientar. Então eu era muito rejeitada na brincadeira, eu era muito rejeitada em muitas coisas, eu tinha muita dificuldade de coordenação, tinha muita dificuldade em algumas coisas, eu era apaixonada pelo mar, a minha casa era fundo pro mar, eu tomava banho de mar todos os dias, eu era uma boa nadadora, o meu tio queria me levar para Salvador, para morar com ele, para estudar, para ele me colocar em uma escola de natação, mas o meu pai não deixou, meu pai não permitia que eu fosse morar com ninguém. Então, são coisas assim que às vezes eu paro e penso e digo, Senhor, será que esse era o plano que o Senhor tinha para a minha vida? Será que era isso que o Senhor tinha para mim? Quando eu casei, eu estava estudando ainda, eu estava com meus 18 anos, eu estava fazendo o primeiro ano. Aí comecei a ir para a escola, depois eu fiquei com vergonha, eu achava que mulher casada não podia estudar, era eu que pensava, eu pensava assim. E eu parei e eu deixei de estudar. Agora, quando foi em 2020, foi a pandemia, eu voltei a estudar à noite. No ano que eu estudei, que eu voltei a estudar, teve a pandemia. Aí eu concluí em casa, né? Eu fiz o EJA, aquele para jovens adultos, e eu fiz o EJA, eu concluí. Mas eu percebo muitas dificuldades. Então, são coisas que eu fico assim me perguntando. Senhor, eu sonhava em ser tanta coisa, como eu já falei aqui em alguns vídeos. Eu sonhava em trabalhar na área da saúde, né? Na área da enfermagem. Eu sou apaixonada, eu gosto muito nessa questão de servir, de ajudar. E eu queria fazer tudo isso. Mas às vezes eu volto e digo, Senhor, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui tudo que eu tenho vivido, o Senhor me tem trazido alegria, né? Eu sou grata ao Senhor pela minha casa. Eu sou grata ao Senhor pela minha família. Eu sou grata ao Senhor por onde o Senhor me colocou. Eu sou grata ao Senhor pelo marido que o Senhor me deu, pelo esposo que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu, até o meu enteado que o Senhor trouxe também é uma bênção na minha vida. É um menino que me respeita, que me obedece, que me ouve, que me pede conselho. Então, eu não tenho do que me queixar, né? Eu não tenho faltado nada. O Senhor tem dado graça em tudo. E às vezes a gente vai trazendo tantas mazelas, tantas sequelas daquilo que a gente ouviu na infância. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu fiquei alguns anos em uma série só, né? Não conseguia. E 40 anos atrás era muito difícil. Hoje a gente tem diagnósticos na sala de aula, os professores conseguem identificar, antigamente não tinha. Então são coisas assim que eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor, até que o Senhor me curou, o Senhor me sustentou, o Senhor trouxe para mim presentes, tudo que eu tenho é presente do Senhor, louvado seja Deus. E quando eu vi essa palavra, você foi planejado, chorei carabaço. Alegrou o meu coração, porque eu entendi que eu fui planejada. Eu entendi que eu não precisava ter somente um diploma para eu ser feliz. Eu compreendi que eu não precisava ter um diploma de uma faculdade, de eu estar em um nível superior para eu ser feliz. Aleluia. Eu fui planejada. Aonde eu estou, há um propósito. Até onde o Senhor me conduziu, há um propósito, louvado seja Deus. E aonde você está, meu irmão, foi um propósito do Senhor. Não se perturbe. Aleluia. Não se atemorize, não fique inquieto, não fique triste por onde você está, como você está. Só busque no Senhor uma direção. Se a tua vida está faltando algo, busque no Senhor. Aleluia, busque no Senhor uma direção, busque no Senhor uma cura. Se é perdão que você precisa liberar para você prosseguir, libere perdão. Se é perdão, libere o perdão para que você possa prosseguir, para que você possa avançar, para que você seja curado, como aquela mulher no poço. Quando ela se encontrou com Jesus, houve mudança, houve cura, houve perdão, houve liberação de perdão, para que ela seguisse, para que ela anunciasse. Você precisa anunciar, você é um projeto, você foi planejado para você anunciar as boas novas do Senhor. Aleluia.
Eu demorei muito para entender tudo isso, para compreender muito. E quando eu venho para essa palavra planejado, alegro o meu coração porque eu fui planejado. Porque o Senhor me planejou. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, Deus usava muitas pessoas para falar comigo. Que Deus ia fazer grandes coisas através da minha vida. Que muitas vidas na minha localidade iriam aceitar Jesus no meu nível, no meu rol de convivência, né? Na juventude, através da minha vida. Porque naquele tempo, gente, já existia tudo. Já existia, não existe como hoje, mas já existia droga. Já existia prostituição, já existia o adultério, já existia tudo. Eu era uma menina muito bonita, nos meus 15 anos, 16 anos. Eu lembro que teve uma votação lá na minha localidade e eu fiquei entre uma das primeiras na minha faixa etária de idade. Porque eu era muito bonita, eu tinha um corpo muito bonito, eu tinha uns cabelos, sempre tive uns cabelos longos, meu cabelo era muito cacheado. Eu era muito formosa, né? Já havia a graça do Senhor. O Senhor já estava com seus olhos sobre mim. Aleluia. Eu creio que já havia um brilho do Senhor na minha vida. Mas já existia tudo isso. Propostas eu tive. Mas o Senhor, Ele me resgatou com as mãos fortes. O Senhor, Ele me chamou. A palavra do Senhor diz que não foi eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. Ramante, orei, carabaço. O Senhor, Ele me escolheu como o Senhor também te escolheu. Creia que o Senhor escolheu a você. E ali eu fiquei entre uma delas, né? Mas eu preferi o Senhor. Havia tudo já. Meu pai não deixava eu sair muito. Meu pai não deixava eu ter muitas amizade. E eu aceitei. Meu pai não suportava crente, gente. Meu pai detestava crente. Mas ele gostava. Ele sentia paz. Ele dizia que era o melhor caminho. Eu lembro que com 15 anos eu fiquei assim, com 16 anos eu fiquei um pouco assim, né? Por tudo que é aquilo que o mundo oferece, isso é natural para a juventude. Mas meu pai, ele me trouxe. Você já fez uma escolha, você decidiu servir, ele dizia a lei de crente. Você decidiu servir a lei de crente. Então agora você vai continuar. E eu creio que ali foi um chamado para a minha vida, né? Um despertamento. Porque eu poderia me distanciar do Senhor e não voltar. Quantos têm se distanciado e não têm tido forças para voltar para os pés do Senhor, para os braços do Pai? Mas ali o Senhor usou a vida do meu pai para me trazer de volta, aleluia, para o aprisco. Então, eu segui, louvado seja Deus, por esse aleluia, gente, desculpa, por esse projeto, por esse propósito de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Contudo, se nós concentrarmos em nós mesmos, jamais descobriremos o propósito de nossas vidas. Se a gente se concentrar em nós, a gente não vai descobrir, a gente não vai entender. Nós não vamos conseguir ter resposta. Só o Senhor traz a resposta para as nossas vidas. Talvez você já tenha se perguntado, por que eu nasci? Eu me fazia essa pergunta. Senhor, por que eu nasci? Qual o propósito? Eu me sentia tão vazia. Eu tinha uma tristeza tão grande, vocês não têm noção. Eu sentia uma tristeza tão grande. Eu sentia um medo tão grande, um vazio tão grande. Mas quando eu encontrei Jesus, eu tive resposta. Eu fui planejada pelo Senhor, né? Há um propósito na minha vida através do propósito de Deus para a minha vida. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da sua vida? Que sentido tem a sua vida? Que sentido tem tido a sua vida? Que sentido você tem dado à sua vida? Eu fui buscar um sentido no Senhor. Quando eu fui para os pés de Jesus, eu tive sentido na minha vida, né? Um sentido de entender o porquê eu nasci. Um sentido de compreender que o Senhor tinha me criado com um grande propósito. Aonde o Senhor me colocasse seria com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes a gente busca tanto sentido em tantas coisas e nós não encontramos. Porque a gente não consegue sozinho. Não vamos ter resposta para sentido das nossas vidas. Só o Senhor traz o sentido, só o Senhor traz a existência. Desde lá, do ventre da sua mãe, foi um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Não foi simplesmente por um acaso.
Há um propósito. Busque no Senhor esse sentido. Busque no Senhor essa resposta para a sua vida. Louvado seja Deus. Da mesma forma que só temos conhecimento sobre determinados produtos quando lemos o manual ou buscamos informação com o fabricante. Só temos informações como vamos mexer no manual ou quando vamos buscar no fabricante. Né? Eu comprei minha máquina recentemente e não sabia manusear, não sabia mexer. Tive que ler o manual, assistir alguns vídeos para poder eu aprender a manuseá-la. Né? Eu tinha uma outra que era muito mais fácil. Essa também é fácil, mas ao primeiro impacto, ao primeiro contato foi difícil. Mas eu tive que ler o manual, eu tive que buscar algumas informações, assistir alguns vídeos para poder eu entender, né, e compreender como usar. Preciso fazer a manutenção, preciso ir ao manual para poder buscar como fazer a sua limpeza, a sua manutenção. Só teremos clareza quando a nossa origem, o sentido de estarmos na Terra e os propósitos que foram designados de antemão para cada um de nós quando olhamos para Deus. Entendemos o significado quando nós buscamos no Senhor, né? Quando vamos buscar no Pai o conhecimento, a resposta das nossas vidas, o propósito para as nossas vidas. Porque aí eu nasci. Por que você nasceu? Às vezes a gente pergunta para essa geração, para algumas crianças, para alguns jovens, qual o seu propósito? Para que você nasceu? Às vezes eu pergunto para Pedro, há um propósito de Deus na sua vida, meu filho. Deus derramou sobre ele, sobre a minha filha, o dom do louvor. Mas ele faz música mundana. Eu digo, Pedro, Deus lhe deu um dom, meu amor. O dom que ele te deu foi para ele, para que o nome dele seja glorificado. Se você não quer usar para ele, ele toma. Porque ele te deu para você o servir. Qual o propósito de Deus na sua vida, Pedro? Qual o propósito, Pedro, no dom que Deus te deu? É para o homem? Para você exaltar o homem? Ô, bebê, não. O Senhor vai tomar de você, viu, Pai? Porque Ele te deu para você servir a Ele. Porque o Senhor nos dá para que o nome dele seja glorificado. E não compreende qual é o propósito na sua vida. Não sabe o sentido da sua vida. Vai vivendo um dia após o outro, sem ter nenhum significado, sem entender o propósito de Deus na sua vida. Não, temos que ter resposta no Senhor. Temos que termos resposta e convicção daquilo que o Senhor fez. O porquê o Senhor o planejou, porque o Senhor nos criou. Louvado seja Deus. Saiba que você foi criado por Deus e para Deus. Sua vida não é um mero acaso. Não é um mero acaso a minha e a sua vida. Há um grande propósito. Não há ninguém igual a você. Você é único. Eu sou única. Você é única. Não existe. Né? Eu lembro que quando eu vou voltar para uma parte que eu já falei. Eu fui fazer algumas coisas nesse sentido. E alguns relatos foi dado assim: mãe, mas é por você, vem de você. Eu comecei a repreender. Senhor, eu repreendo toda a palavra. Senhor, eu repreendo toda a maldição hereditária. Eu repreendo tudo que foi lançado na minha vida, Pai, que venha alcançar a minha geração. Eu repreendo nesta manhã. Na hora que eu estava, né, ali naquela consulta. E eu comecei a repreender, Senhor, eu não aceito. Eu repreendo que caia por terra toda a maldição hereditária. Mas veio do seu pai. Meu pai, ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Ele nasceu com a deficiência, ele era cego. Aos 13 anos, aos 16 anos, ele voltou a enxergar. Então, ele foi ajudar minha avó, a minha avó, porque acho que já não tinha mais o meu avô. Então, foram coisas que foram trazendo, né? E ali os diagnósticos foram dados, eu comecei a repreender. Porque a gente precisa repreender, a gente precisa lançar por terra as maldições hereditárias. A gente não pode aceitar. Buscamos sim os profissionais, buscamos sim as áreas que hoje são oferecidas para nós, mas nós não podemos aceitar na nossa família, nem nas nossas vidas, nem na nossa herança, né? Nos nossos filhos, nenhum tipo de maldição. Não há ninguém igual a você.
Você é único. E eu comecei a ministrar sobre a vida do meu filho, da minha filha, né? Você é única. Toda maldição foi quebrada, foi lançada por terra. Não há nenhuma hereditariedade na sua vida. O salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor nos via no ventre da nossa mãe. O nosso embrião foi gerado dia após dia, o Senhor ali visitando, o Senhor ali forjando, formando, né? Trazendo a formação, a perfeição daquele embrião, daquele feto, o Senhor criando com a sua própria mão, o Senhor nos formando ali com perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece até as profundezas do nosso ser, coisas que são desconhecidas para nós. Coisas que nós não conhecemos, o Senhor conhece. Lá em Salmo 139 diz o Senhor, Ele sonda e esquadrinha, né? O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar. Se ao abismo está a nossa cama, ali o Senhor está. Então o Senhor, Ele conhece cada um de nós, né? Ele nos sonda. Deus conhece até as profundezas do nosso ser. Coisas que são desconhecidas para nós. Coisas que nós nem conhecemos, o Senhor já conheceu. Coisas que nem chegou aos nossos ouvidos, né? Aos nossos olhos, o Senhor já criou. O Senhor já preparou, já reservou. O Senhor já trouxe para nós como promessa, porque Ele é o nosso Pai. Em sua vida habita a essência de Deus. Em mim e você existe a essência de Deus. Uma essência, como é que eu posso dizer? Uma essência igualável, uma essência extraordinária. A essência de Deus em nós, ela não tem explicação. A essência de Deus em nós, ela exala para outras vidas através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus, o plano do Senhor, ele é germinado, né? Ele floresce em nossas vidas e ele contagia todo o nosso redor, todas aquelas pessoas que estão em nossa volta. Porque esse é o propósito do Senhor para nossas vidas. Não fique preso às circunstâncias ou dilema que tenha afligido sua alma. Imagine se eu ficasse presa a tudo aquilo que eu tinha ouvido na minha infância. Imagine se eu ficasse presa, né? Ah, você não é filha do meu pai te achou, minha mãe te achou, né? Você foi colocada aí, meu pai te pegou para criar porque ficou com pena de você, porque você era bonitinha. Imagine se eu não fosse buscar cura no Senhor, se eu não fosse buscar ser curada no Pai, se o Senhor não me curasse, né? Quando eu entreguei a minha alma para Ele, se eu não abrisse essa porta do meu coração, se eu não revelasse para o Senhor essa lacuna que estava no meu coração. Porque às vezes a gente não revela para o Senhor, Ele conhece, mas às vezes é necessário nós proferirmos, é necessário nós abrirmos a nossa boca e colocar no Senhor em oração, nos enrasgarmos ao Senhor para que Ele traga essa cura, para que Ele venha tirar essa aflição da nossa alma. A apropriar-se da sua verdadeira identidade. Eu me apropriei da minha verdadeira identidade quando eu aceitei Jesus. Eu conheci ao Senhor e eu entendi que havia um propósito na minha vida, né? Mesmo com a minha infância, quando eu nasci, eu com aquela dificuldade toda que eu tive, né? Era todo aquele cuidado para dar banho, para pegar. Era todo aquele mimo. Meu pai não deixava todo mundo me pegar. Era aquele cuidado, né? Tudo aquilo que aconteceu tinha um propósito. Eu creio que o Senhor também trabalhou na vida do meu pai, na vida da minha mãe, através desse propósito, através desse processo. Eu creio que eles se uniram mais, eu creio que eles viveram uma experiência nova, eu creio que eles contaram depois, né, a outras e outras pessoas, como a experiência que veio para eles. Então, desde o meu nascimento, foi um grande propósito do Senhor. Porque minha mãe poderia ter me perdido, né? Mas o Senhor me reservou, o Senhor me guardou. Eu lembro que Deus usou uma vez uma irmã e disse que desde o ventre da minha mãe Ele já tinha me escolhido, Ele já tinha me guardado e me separado. Então o Senhor estava me guardando em todo o tempo. Então a promessa do Senhor, ela iria e vai se cumprir na minha vida. Aproprie-se de sua verdadeira identidade e viva conforme os planos de Deus
pois Ele sempre tem o melhor para você. Eu vivo o melhor de Deus na minha vida, né? Eu não precisei ter somente ser feliz só se eu tivesse um diploma. Eu não sou completa só por eu ter realizado o sonho que eu queria. Talvez eu poderia até hoje trabalhar na área que eu queria, poderia até ter essa capacidade, né? Esse desenvolvimento, tudo. Mas talvez eu não servisse ao Senhor. Talvez eu não fosse até cristã, mas eu não servisse ao meu irmão ali, naquele leito, através da minha profissão, como eu sirvo hoje, né? Como eu sirvo com amor, com carinho, com meu coração voltado em servir. Louvado seja Deus, porque esse foi um mandamento. O Senhor nos ensinou que servíssemos, nos manda que servíssemos ao próximo. Talvez eu não servisse com aquele diploma que eu tivesse na minha mão, mas eu hoje tenho essa sensibilidade, eu tenho os frutos do Espírito Santo em mim, eu tenho esse coração voltado para servir ao meu irmão. Mas eu sou uma pessoa feliz, né? Eu tenho tudo que uma mulher precisa ter, né? Eu tenho o amor do meu esposo, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa, eu tenho meus filhos abençoados, eu tenho saúde, nós temos a presença do Senhor. Então isso que importa. Esse plano de Deus para nossas vidas, como o escritor aqui fala, ele hoje é realizado. Ele hoje tem uma família abençoada, ele é bem-sucedido. Não financeiramente só, como ele fala, mas espiritualmente falando. As mentiras do diabo caiu por terra. Tudo aquilo que o diabo lançou sobre a vida dele ficou, né? Ele não aceitou, ele buscou ser curado pelo Senhor. Então que nós possamos buscar no Senhor e entender que fomos planejados. Eu e você fomos planejados. Houve um propósito, houve um plano, aleluia, para mim e para a sua vida. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Não sei se eu fui muito clara em tudo que eu falei, mas eu quis expor um pouco a minha vida, expor um pouco de mim para vocês, né? As minhas dificuldades, né? As minhas experiências, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já fui curada pelo Senhor, daquilo que eu permiti que o Senhor me curasse, porque eu poderia estar ao longo desses anos na presença do Senhor, mas sem cura, porque eu poderia reservar tudo isso dentro de mim e só deixar o Senhor entrar até aqui. Não, Pai, eu permito até aqui, mas eu me permiti o Senhor me curar, eu me permiti lançar no Senhor as minhas dificuldades. Eu permiti levar ao Senhor aquilo que eu trazia como um peso, aquilo que eu trazia como uma bagagem, aquilo que me prendia para eu seguir, né? Aquilo que me prendia para eu avançar e entender que eu fui planejada pelo Senhor. Louvado seja Deus. Sem estar ligado a Deus, você jamais entenderá o propósito para o qual você nasceu. Quando nós nos ligamos, né? Quando nós vamos para essa videira, quando nós somos os ramos dessa videira, nós entendemos o propósito para o qual nós nascemos. Que você possa entender que você foi formado pelo Senhor para um grande propósito. E você foi planejado. Você não foi obra do acaso. Não aconteceu, não foi uma fatalidade. Há um propósito. O Senhor te formou com um propósito. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor fale melhor ao teu coração e ao meu coração. E que essa palavra, que essa reflexão chegue ao teu coração, né? Como uma espada afiada, né? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele é uma espada de dois gumes. Ela corta lá e cá. Mas essa foi a reflexão, foi o que o Espírito Santo me direcionou nesta manhã. E eu quero louvar o Senhor, eu quero orar agradecendo ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, aleluia, por este devocional, por este momento. Ó Pai amado, que esta reflexão fale ao coração do meu irmão, como falou ao meu coração. Ó Pai, que o Senhor venha trazer cura para aqueles que precisam ser curados.
Que o Senhor venha abrir a porta, meu Pai, aleluia, do perdão para aquele que precisa liberar perdão. Ó Deus, aquele que não tem conseguido, Senhor, aleluia, sabemos quão difícil é esta palavra perdão, mas é necessário para que sejamos curados, é necessário para que possamos avançar, é necessário para que sejamos, meu Pai, louvado seja o teu nome, repleto dessa palavra, louvado seja Deus, para que venhamos entender que fomos planejados por Ti. Visita cada um desses nesta manhã, aqueles que precisam liberar perdão, aqueles que precisam receber o perdão. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada um nesta manhã. Espírito Santo, eu te louvo, eu te glorifico por este devocional. Eu te agradeço por esta reflexão. Eu te agradeço porque o Senhor mais uma vez falou ao meu coração. E eu creio que mais uma vez o Senhor trouxe cura, Pai, para a minha vida. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado porque até que o Senhor tem me dado sabedoria, graça. Obrigado porque até que o Senhor tenha cuidado de mim. Obrigado porque os teus sonhos são os meus sonhos. Senhor, continua, Senhor, realizando em nós os teus projetos e os teus sonhos. Pai, muito obrigado por este momento, por este devocional. Fala a cada um, Pai, de uma forma especial. No nome de Jesus eu te peço. Ser conosco e fica conosco em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um vídeo, né? Esse foi a reflexão, este foi o devocional. Que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor possa fazer em vocês grandes coisas para que o nome dele seja glorificado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like, de curtir, de compartilhar. Fiquem com Deus.